Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está assistindo a esta aula gravada, prepare-se, será fantástica. Dedinho no like para quem está lá no YouTube. Se inscreva no meu canal, assistam os meus conteúdos, deem muitos likes, porque assim você contribui para que eu e a minha equipe continuemos produzindo muito mais conteúdos interessantes para o seu trabalho científico. Vamos lá! E agora é com vocês que estão aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos. Eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação. Uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. É um método SAVE, que eu quero que você aprenda o verdadeiro caminho das pedras, aquilo que eu faço e não apenas aquilo que está ali nos livros. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, a importância de saber a diferença da escrita científica para a escrita não científica, como que você precisará cumprir determinados requisitos, determinados métodos, programas, e compreender isso irá contribuir para que você deslanche na sua carreira acadêmica. Compreender isso vai tornar a sua jornada mais equilibrada, serena, alcançando momentos de pura paz. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Quero falar rapidinho com vocês sobre o método SAVE. O método SAVE, ele é composto por 3 grandes pilares. É a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. Na trilha emocional, aqui eu cuido especificamente daquela parte que você está emocionalmente abalado por problemas nos seus relacionamentos, seja término, seja brigas, luto, demissão, para que você tenha condições de focar naquilo que você realmente quer, naquilo que realmente importa. O mapa estratégico, aqui eu vou te ajudar a direcionar nas suas leituras para que você faça os fichamentos utilizando técnicas estratégicas dentro do meu método, para que você tenha uma maior desenvoltura e, principalmente, rapidez na sua escrita científica. O guia da oralidade, aqui eu irei aplicar todas as técnicas para que você faça apresentações magnéticas, memoráveis, apresentações inesquecíveis. E hoje eu trago um tema muito importante. Hoje nós vamos conversar como descobrir as características e diferenças dentro de um texto científico, um texto acadêmico, e como aplicar isso nos seus artigos científicos. Então vamos lá? Olha só. O texto acadêmico tem como finalidade, num primeiro momento, discutir uma temática em estudo durante a formação profissional do aluno em uma determinada área ou curso em si. Vai utilizar uma linguagem clara, objetiva, dissertando sobre os objetivos ou problemas em si de autoria do próprio estudante. Ou então, que o seu professor irá recomendar como um orientador. Ele vai orientar os seus caminhos. Gente, é claro que eu falo isso em razão de que em um texto
para a academia, a faculdade em si, que vai ter esse cunho mais informativo, sem perder essa cientificidade, pois aqui eu preciso amparar as ideias, usando autores, precedentes, jurisprudências, doutrinas já anteriormente utilizados por outros pesquisadores. Na realidade, uma releitura ou uma ressignificação daquela essência que vai contribuir com uma atualidade daquilo que já existia, ok? O estudante em si, logo no início da sua vida acadêmica, ele tem muita dificuldade para escrever os seus textos, texto científico. Eu sempre vou dizer, escrever sobre outras coisas, sem ser teoria, ou ler um romance, é muito mais fácil. Mas a gente escrever sobre uma teoria, escrever de forma acadêmica, já dá mais um trabalho. Por quê, profa? Porque é essa grande dificuldade por não ter experiência e conhecimento. Aí, ele acaba não conseguindo desenvolver o seu trabalho numa grande profundidade, trazendo ali qual é a essência daquele problema. Muitas vezes, ele vai ter esta dificuldade, ou até mesmo o objetivo do seu estudo. É claro, gente, fazer uma produção textual de caráter acadêmico, a gente precisa fazer algumas análises. Se considerarmos, na realidade, que o estudante que passou pelos anos iniciais, lá atrás, os primeiros momentos da graduação, teve um contato, às vezes, com uma iniciação científica. Mas, queridos, nem sempre o aluno recebe essas informações logo no início do seu curso, dizendo a ele, olha, temos aqui uma diretoria de pesquisa. Dentro da diretoria de pesquisa, a gente tem a iniciação científica. A iniciação científica vai te dar uma bagagem, uma experiência, vai fazer com que você tenha uma desenvoltura maior. E é claro, gente, dentro da iniciação científica, tem a ciência de que é um texto acadêmico científico, sendo ali, naquele momento, composto de elementos essenciais, como o objetivo, o problema, a metodologia e o referencial teórico que nós vamos encontrar dentro dos trabalhos científicos. E ao falar isso, o aluno, ele vai ter condições de escrever textos mais complexos e vai, muitas vezes, refutar outras teorias já existentes. Por quê? Porque ele vai ganhando uma sustentação maior. Ele vai ganhando força. A gente brinca e fala assim, quando chegam na universidade, chegam bebezinhos. E conforme vão se desenvolvendo, a gente já vê aquela robustez no conhecimento. Isso modifica tudo. Quando eu falo de uma diferença no resumo em si, podemos, claro, afirmar que o texto acadêmico, ele se destina para estudantes no início de um curso superior, quando ainda não tem esta clareza e profundidade na temática. Por quê, prof? Porque ele acabou de chegar na universidade. E é um texto científico. É aquele que o estudante, ele é capaz de definir uma metodologia, método de análise ou tipologia de pesquisa. Para fazer o quê, prof? Para proceder todo o seu estudo. Mediante isso, produzindo muitos trabalhos científicos e, a partir disso, serão analisados e problematizados. À luz de quem? À luz de outros autores que darão a base,
a sustentação àquela produção científica, ok? No entanto, gente, o termo mais adequado seria, no âmbito da educação superior, o emprego da palavra acadêmico-científico. Aí sim, por quê? Pois o estudante, nesse momento, ao iniciar o curso de graduação, ele produz a ciência como finalidade para apropriar-se dos elementos essenciais dentro do campo de pesquisa profissional da sua área, independentemente qual seja a sua área profissional, seja veterinária, seja medicina, seja direito, pedagogia, letras, não importa. É claro que não seria adequado dissociar o texto acadêmico do científico. Por quê? Porque não deixa de ser um texto científico. Quanto ao texto científico em si mesmo, há também o entendimento de que é um texto cuja finalidade é apresentar um novo estudo. Um novo estudo que é fruto de uma pesquisa, de experiências, normalmente publicado em periódicos científicos, revistas científicas. E aí, gente, vai trazer um formato que tem uma exigência maior. É claro, quando eu falo isso, é em razão da produção que é analisada pelos pares, que a avaliação feita pelos pares é aquela avaliação às cegas, que os pares fazem a avaliação sem saber quem é o autor que produziu aquele texto. Para quê, profa? Para ter o maior grau de imparcialidade possível e imaginável. E quando nós falamos é analisado pelos pares, vai existir os conselhos, é aprovado ou não para integrar uma revista científica para ser publicado. Por isso, há grandes exigências. Por fim, é claro que precisamos dizer que existem os que defendem aqui que o texto acadêmico ele é escrito para a leitura e avaliação do docente de um determinado componente curricular, para dizer que, olha, esse aluno serviu naquele exercício que foi aquela atividade colocada dentro daquela disciplina. Às vezes, de uma iniciação científica. Para quê? Porque observa-se o aluno que tem o potencial para a pesquisa científica. Porque não são todos. Eu sempre vou dizer, quando o bichinho da pesquisa pica a gente não para mais. Hoje, para muitos que estão na graduação, vem o TCC como um bicho de 7 cabeças, como algo inimaginável, que dificilmente vai concluir. Mas, gente, não é assim que deve ser visto. Porque muitos descobrirão que acharam aquilo que quer realmente fazer para o resto das suas vidas. Faz toda a diferença. Olha só, quando a gente fala dessas diferenças em relação à escrita acadêmica e à não acadêmica, eu também quero dizer que eu preciso trazer algumas características, porque são características que somente dentro de uma escrita científica irá trazer essas exigências. Então, olha só, o que vai caracterizar um texto acadêmico é, antes de tudo, o seu objeto. Ele veicula o fruto de alguma investigação científica, no seu bojo, ele traz uma investigação científica, ele traz algum posicionamento filosófico,
ou artístico, você precisa trazer isso. Estar embasado, eu sempre vou dizer, no ombro de gigantes que irão te ajudar na sua escrita científica. Aqui, gente, nessa caracterização, o aluno deve refletir o rigor, a perspectiva crítica, a preocupação constante com a objetividade e a clareza que farão partes inerentes da pesquisa acadêmica. Nem poderia sê-lo diferente. Num texto, nós podemos distinguir o conteúdo, ideias, estruturas argumentativas, a forma, né, que você escreveu, a linguagem, a disposição dos elementos. Embora, é claro, que a qualidade de um texto acadêmico irá depender, fundamentalmente, sem sombra de dúvidas, do seu conteúdo. Esse conteúdo não poderá ser devidamente compreendido e examinado se a forma que o reveste for deficiente. Então, eu não posso trazer uma forma deficiente. É assim que os autores renomados de qualquer área do conhecimento, da atividade acadêmica em si, sempre priorizarão. Também a excelência dos textos em que registram a sua produção científica. Quando eu falo isso, em relação às revistas acadêmicas, os periódicos acadêmicos, qual é o qualis dessa revista? Qualis A1, A2, A3, B1, B2, B3. Qual é o qualis? Gente, não vai existir uma receita pronta, fixa, para, olha, é assim que vai fazer, engessado. Não, mas vai depender exclusivamente da predisposição intelectual de cada pesquisador, que para alguns, eu digo sempre, é inata, nasce com essa pessoa. Como assim? Gente, para ter uma boa formação, grandes conhecimentos, aqui a gente precisa ter estudado em boas escolas, ter bons conhecimentos, academicamente, culturalmente, intelectualmente. Quando nós vamos somando uma coisa a outra, vai se modificando, vai fazendo com que o indivíduo se desenvolva muito mais, tenha um desenvolvimento maior e melhor. Do mesmo modo, não há normas rígidas na produção formal de um texto acadêmico. A tradição acadêmica acabou, gente, delimitando em uma razoável medida as formas típicas de expressão escrita para as diversas modalidades dos textos acadêmicos. Nesse momento, nós precisamos prestar atenção nisso. Quando a gente fala que o aluno, o pesquisador, ele precisa trazer esta identificação, precisa trazer alguns padrões, algumas técnicas. Juntamente a isso, nós vamos trazendo a prática internacional de avaliação, juntamente com a divulgação dos trabalhos acadêmicos feitos também aqui no Brasil. Amores, nós temos muitos brasileiros que são excelentes pesquisadores, publicam no Brasil e no exterior, e faz diferença. Sim. A gente sempre deve observar
Isso. Ressaltar que sempre que um pesquisador quer fazer publicações, não só no Brasil, mas no exterior, ele vai precisar subsidiariamente cumprir algumas regras, dependendo da exigência do periódico, da revista acadêmica. Ok? Para isso, ele precisa saber quais são as exigências. Tá? Porque as normas da BNT, como eu sempre tenho falado em minhas lives, é aqui as nossas regras do Brasil, ok? Mas a gente vai ter vários outros tipos que a gente precisa conhecer. E quanto mais a gente escreve, mais experiência prática a gente tem. A consolidação da arte de redigir bem depende, acima de qualquer coisa, do contato direto que o autor, que o pesquisador tem com os grandes exemplos na produção escrita. E não apenas estritamente acadêmica. Por quê? Porque a gente precisa ler outras literaturas. Nós não podemos ficar lendo apenas da nossa área. A gente precisa abrir o leque. Quando eu falo que a gente precisa abrir esse leque, conhecer uma literatura de modo geral, para que nós possamos também ter condições de escrever conteúdos científicos, mas trazendo pitadas de atualidade, pitadas de um poema, trazer uma literatura diferente daquilo que todo mundo já estava acostumado. Os tipos que eu falo das pesquisas em si, aquilo que se produz numa pesquisa ou atividade acadêmica, muitos professores na graduação, gente, eu leciono na graduação, no curso de Direito, há muitos e muitos anos, não é? E isso é importante dizer que muitas vezes eu coloco os meus alunos para fazer seminário, eu coloco os meus alunos para escrever uma resenha em relação a um livro que eles leram. E dependendo da resenha, dependendo do trabalho, a gente pode publicar. Eu tive um grupo de alunas maravilhosas, gente, segundo semestre, que nós conseguimos. Elas fizeram um excelente seminário, o texto estava brilhante, fizemos algumas correções, adaptações, e a gente pôde publicar. Ficou fantástico. Ah, que bacana! Então pode? Claro que pode. Pode e deve. Devemos incentivar os nossos alunos nas publicações. Para quê? Para ter a experiência, para se destacar. Modifica totalmente as suas vidas. Então, quando eu falo nesses tipos de produções, de pesquisas, de atividades acadêmicas, nós vamos ter vários. Eu diria que podemos destacar os livros. Os livros são a forma clássica que nós encontramos com a divulgação da produção acadêmica. Muitos dos livros foram pesquisados na academia. Muitas vezes é uma dissertação de mestrado, é uma tese de doutoramento, é uma monografia, é um TCC. Oi, Marlene, concordo, professor. Sim, porque eu digo aos meus alunos, Marlene, o seguinte, eu quero que vocês alcem altos voos, mas para que os meus alunos alcem altos voos, eu preciso acreditar neles. Eu preciso dar aquela injeção de ânimo para que eles façam e vão fazer a diferença. Lá na frente, eles terão produzido um trabalho maravilhoso. Eles terão
adquirido o gosto pela pesquisa, o gosto pela escrita. Faz toda a diferença. Então, não deixem de incentivar colegas que estão escrevendo. Jamais devemos olhar para uma pessoa e falar: você não é capaz. Você vai escrever o quê? Só porcaria? Não, vamos incentivar. Aquilo que escreveu a gente pode lapidar. Pode ser que naquele momento é um carvão, mas a gente pode lapidar e transformar num diamante. Tudo vai depender daquilo que a gente faz para o outro. Pensem sempre nisso, amores. Como eu disse, os livros em si, eles vão trazendo esse desenvolvimento gradual dentro das atividades acadêmicas, porque todos os professores indicarão livros. Tem na bibliografia básica, tem na bibliografia complementar, e fora isso, os professores trazem um monte de livros, um monte. Agora que eu estou lecionando na universidade, aulas online e ao vivo, aqui fica um monte de livros já espalhado que eu já trago do escritório. Às vezes eu estou dando aula, falo só um minutinho, vou no escritório, já veio com um monte de livro. Eu quero mostrar, eu quero incentivar, eu tiro foto, eu mando no direct, eu mando para o WhatsApp, para que o aluno crie o gosto da leitura, para que o aluno desenvolva. Faz toda a diferença. Então, como eu posso alçar altos voos? O aluno pensa, se eu tenho um professor que está me podando, ele corta as minhas asas, eu não consigo voar. Não vai conseguir. Então, a gente precisa fazer com que eles voem, sim. Voem alto. Porque o verdadeiro mestre é aquele que tem orgulho e prazer dos seus alunos ultrapassarem os seus professores. Discípulo ultrapassando o mestre. Isso é maravilhoso. Oi, Kaique, professor que poda as asas não serve para ser professor. Sim, perfeitamente, lindão. Acontece muito disso. Por quê? Porque tem gente que não tem, porque é um dom. É você gostar de gente, de estar com gente e ver as pessoas crescerem. Eu sempre falo, eu quero cada vez mais impactar a vida das pessoas. E ao impactar a vida dessas pessoas, eu vejo os meus alunos hoje sendo grandes advogados, juízes, promotores, defensores. E me dá um prazer, uma satisfação imensa, porque eu fiz parte daquela história. Eu contribuí para isso. Quando eu falo isso, é porque a gente acredita no aluno, aposta no aluno e quer que ele voe. Faz diferença. Então, hoje ele vai escrever um artigo científico, amanhã ele escreve o TCC, depois ele está fazendo uma pós-graduação, ele escreve uma monografia, e ele fala assim, nossa, prof, eu estou a fim de fazer um mestrado. Ele se descobriu um pesquisador. Olha lá, Amanda, isso, aprendi demais contigo. Ah, obrigada, lindona. É sempre uma troca, é sempre muito prazeroso. Então, como eu disse, os livros vão ajudando gradualmente essas pessoas. Os professores indicam, a gente vai lendo outros, os colegas indicam outras obras. Isso vai fazendo com que a gente tenha vários livros. Quando não, um texto, seja um artigo de jornal, de uma revista científica, e a gente vai divulgando. A divulgação até mesmo para o público leigo, que não conhece nada da nossa área, mas a gente vai lá e fala, vai lá e mostra. Na filosofia, que eu gosto muito, inclusive, aqui do meu lado, que eu usei hoje de manhã, para dar aula, olha só, John Rawls,
uma teoria da justiça. Deixa eu mostrar mais para cá, para outra câmera também, que a minha equipe falou, outro dia você só mostrou para o pessoal do Instagram. Não, eu mostro para todos agora. Então, a gente olha e fala assim, poxa, que bacana, eu quero ler essa obra. E, às vezes, é outra pessoa que não está na área, mas gostou. Então, na filosofia, nas ciências humanas, essa alteração de funções que ocorre de forma, às vezes, menos pronunciada que nas próprias ciências naturais. Nós também vamos encontrar dentro dos tipos de pesquisa os artigos, com a especialização e o aumento quantitativo da produção, as disciplinas acadêmicas passam aqui nesse momento a servir cada vez mais de uma forma mais ágil de divulgação das suas pesquisas, que é mediante os periódicos, nas revistas científicas. Eu sempre vou indicar os periódicos. Por quê? Porque são mais atualizados. Se você está escrevendo um artigo científico, vai na CAPES, o portal CAPES. Você vai ter acesso ali aos últimos periódicos lançados. Você vai pesquisar e escrever em cima de bases atuais. Esses periódicos, eles são publicados ali, publicam os artigos, publicam resenhas. As resenhas são trabalhos menores, que vai trazer como objetivo explorar algum ponto específico no debate de grandes pesquisadores de uma determinada área, como agora a gente tem visto tantas pesquisas, tantos artigos, tantas resenhas na área da medicina, na área da saúde, por causa da Covid-19. E aí também a gente vai ter outros tipos de pesquisas, que além dos livros, dos artigos, hoje nós vamos encontrar outras publicações, que aí, gente, vão visar um público mais amplo, e não específico, como a gente já falou agora há pouco. Mas é claro que nós podemos também encontrar outros trabalhos científicos mais restritos, como teses de doutoramento, dissertações de mestrado, monografias, ensaios, relatórios de pesquisas, trabalhos de cursos que estão lá em formação, o famoso TCC, tá? Que não se destinam a uma publicação, pelo menos inicialmente, mas depois terão interesse. Mas quando a gente fala desse trabalho científico, ele vem dentro trazendo uma estética em si. Embora, nesse momento, o mais importante no texto seja, como eu já disse agora há pouco, o seu conteúdo, em segundo lugar, é a sua linguagem. É a aparência geral que o seu trabalho científico não pode deixar de lado, não pode se descuidar, porque vai existir regras. Isso vai valer esta dica tanto para textos publicados, como em casos de cuidados estéticos que a própria editora precisa exercer. A editora faz toda uma revisão e muitas vezes devolve. Para quê? Para que o pesquisador adeque da forma correta. Às vezes, as pessoas pegam aquele manuscrito e falam, e agora, como é que eu faço? Tem gente que escreve à mão. Eu tenho uma professora, eu tive uma professora no meu doutorado, que eu amo muito, e que todo o trabalho dela, ela escreve à mão. Tá? Ela não digita nada. Ela não datilografa nada. Ela sempre escreveu à mão.
Mas dentro das regras da BNT, ela ia colando tudo. E depois tem a pessoa. Ah, Marlene, eu. Então, Marlene, ela escreve até hoje, ela é uma grande autora, é a professora doutora Maria Helena Diniz. Ela já tem mais de 40 livros publicados, fora números de artigos científicos que, nossa senhora, não dá nem para a gente contar. Mas tudo o que ela escreve é à mão. Por quê? Porque é a forma que ela se identifica. Mas tem uma pessoa, principalmente da editora, que ela faz parte da editora Saraiva, que hoje é do Grupo GEM, tem uma pessoa que vai digitar tudo. Ah, depois de feito você digita. Boa! Eu também gosto de fazer as minhas anotações. Olha só. Anoto para tudo quanto é lado, caderno para tudo quanto é lado. E depois eu passo tudo para os meus arquivos no computador. Mas eu gosto. Ah lá, Edna, queria eu estudar com a Maria Helena Diniz. Pois é, eu fiz crédito do doutorado com ela. Não foi fácil, mas a gente vence. Então, olha só, esse manuscrito depois vai ser datilografado, digitado. Hoje, nós temos um monte de gente que faz também esses trabalhos para as pessoas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia. Porque a gente não pode se esquecer que temos muitos pesquisadores que são muito mais experientes nos seus conhecimentos, mas não têm conhecimentos tecnológicos, que se encontram melhor escrevendo manualmente. Até porque, amores, quando nós escrevemos manualmente, o nosso cérebro grava melhor. Então, não obstante, aqui, hoje a nossa pauta, Edna, é saber a diferença entre a escrita acadêmica para não acadêmica. Ok? Quando eu falo dessa estética, é natural. É natural dentro dos trabalhos acadêmicos que a gente tem que seguir algumas regras, alguns requisitos, diretrizes de bom senso dentro de uma simplicidade é sempre bem-vindo. A gente não precisa querer florear demais. Eu sempre falo, evitem, sempre que possível, figuras, bordas, sombreamentos coloridos. Por quê? Porque vai distrair a atenção do texto. Deixe essas coisas, se há necessidade, para os anexos que a gente pode utilizar. Deve-se, inclusive, evitar a utilização de fontes diversas, rebuscadas. Nós sabemos as duas fontes principais, Times New Roman e o Arial, que são sempre as que vão trazer ali, ó, dentro das normas da BNT. Itálico e negritos, aqui devem ser reservados para suas funções específicas. O mesmo vale, gente, para as letras maiúsculas, versalate, tem que pensar nisso. O espaço que a gente vai ter, quais são os espaçamentos? O texto não deve ser compacto, escuro. Você olha, você precisa ver uma claridade, uma limpidez. Eu sempre falo isso. Um texto limpo, claro, fica mais fácil a leitura. Deem amplas margens, insiram os espaçamentos razoáveis dentro dos tópicos, das sessões. Gente, utilizem o espaçamento de 1,5, até 2, para não ficar aquela letrinha uma grudada na outra. Então, exceto, talvez, nas formas aqui definitivas de um texto, que não se espera que seja mais objeto de anotações ou revisões. Aí você vai trazer tudo dentro de 1,5. Porque tem gente que digita, imprime,
e escreve entre linhas. Então, se você vai escrever, fazer algumas anotações para depois inserir, porque você está confeccionando o seu texto, deixa o espaçamento de 2, fica melhor. Temos também que pensar nas disposições dos elementos. O arranjo dos elementos de um texto vai depender aqui do seu tipo. Ora, se a gente fala que é mais comum, no caso dos livros em si, a folha de rosto, a página inicial, onde é que vai aparecer? Como eu já falei aqui, olha, a folha de rosto, a capa. Então, nós vamos ter uma folha de rosto, com o nome da obra, o nome do autor, o nome do tradutor, porque esse livro aqui, Uma Teoria da Justiça, do John Rawls, foi feita a tradução por Jussara Simões e uma revisão técnica por Álvaro de Vita. Então, vai trazer na folha de rosto, ok? Vai trazer a edição, o local da publicação, a editora, o ano, a publicação. Tá? No verso dessa página vai ser registrada todas aquelas informações mais detalhadas, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é nesta folha, aqui no verso da capa, no verso da folha de rosto, ok? E aqui, é claro, vai trazer muito mais informações detalhadas, como a data da primeira edição, o título original, o copyright, o ISBN, tá? Além do ISBN vir aqui, ele vem aqui, gente, nesse código de barras, indicando. Opa, tô vendo aqui, a outra câmera tá vendo, tá? Então, é importante que a gente traga isso. Tábuas de matérias ou índice sinóptico dentro do conteúdo, lista dos capítulos, das seções principais. Então, a gente vai trazendo desta forma, dentro do sumário, ok? Depois a gente pode fazer aqui um prefácio, tá? O prefácio é importante a gente dizer que é o texto que vai apresentar este trabalho. Em geral, é breve, mas pode ser escrito pelo próprio autor ou por outra pessoa, tá? A introdução, nela o autor costuma escrever as suas motivações. Qual foi o motivo, os objetivos, os agradecimentos, bem como um plano geral da obra, dentro da introdução. No texto principal, eu já venho falando em outras lives, normalmente dividido pelos capítulos. Você vai tratar um capítulo, 2, 3, quantos capítulos que você dividiu? Quantas sessões? Essas divisões, elas vão refletir as reais distinções de conteúdo do texto. As notas de rodapés, usadas nos comentários, nas referências. E as referências bibliográficas são aquelas listas imensas de trabalhos que você citou no seu trabalho, no seu livro. O índice, nesse momento, os mais comuns são índice analítico remissivo, para que dentro dessas localizações de termos e expressões importantes, os nomes das pessoas que aparecem no texto. E o glossário aparece especificamente em livros didáticos, para auxiliar a compreensão de termos mais técnicos que muitas vezes a pessoa não teve muito contato, então não tem conhecimento ainda com aquela área. No caso de artigos, vários desses itens não vão aparecer. Por isso que eu falei que isso é para livros, tá? Em compensação, nós vamos encontrar dentro dos artigos o resumo,
que é um elemento para ele, não para o livro, tá? Porque o resumo vai ser aquele texto de pequena dimensão, de 100 a 200 palavras, onde são sintetizados seus trabalhos, aqui trazendo objetivos, objetivo principal, objetivo geral, os argumentos do seu artigo, tá? E é claro, gente, o resumo na língua internacional. Muitas vezes, como que nós chamamos? Abstract. É o inglês, então é o abstract. Mas nada impede que você também utilize um espanhol, um italiano, um alemão, um francês, tá? Mas, dentro das exigências, vão dizer qual é a língua internacional que você vai se utilizar, tá? Figurando sempre aqui, junto com o resumo da língua do próprio texto, ok? E fechando, gente, as palavras-chave. Aqui são listas de mais ou menos 3 a 5 palavras-chave. E são palavras que remeterão ao seu texto. Para quê, profa? Para ficar mais fácil na busca do seu trabalho científico em outras plataformas, ok? E também é usada para fins de indexação, tá? Sempre pensando nisso. As referências bibliográficas trazem aquela lista de referências. Infelizmente, não há normas unanimemente aceitas para as referências bibliográficas. Mas nós vamos ver que vai haver variações de acordo com a editora. No caso dos livros, ok? E também das revistas em si. Então, eles que vão dizer quais serão as regras para que seja publicado. Então, ao pensarmos nisso, há uma certa tendência de uniformização, né? Essa uniformização, mais especialmente entre editoras e publicações de periódicos de uma melhor qualidade, de um qualis maior, como, por exemplo, no nível internacional. Eu sempre falo, periódicos de qualis A1, A2, A3, ok? Para finalizarmos, nós aqui no Brasil, nós temos as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a nossa famosa BNT, que vão trazer aqui a aproximar consideravelmente do padrão internacional. Mas, gente, dentro dessas normas que são aplicadas pelas editoras, pelas revistas técnicas, pelas universidades, é pensando nisso, para teses, para mestrado, dissertações, sempre pensando nisso. Diversas agências de fomento vão condicionar o seu apoio à adequação a determinadas normas, como CAPES, FAPESP. A gente tem que seguir todas essas normas. Em razão do quê? Em razão dos valores destinados para elas. Quando nós falamos nas referências que são feitas no texto, ao longo do texto vai surgir a necessidade de você referir de um determinado trabalho, um determinado autor, e este não deve ser citado com todos os seus detalhes. Por quê? Esses dados vão pertencer lá na lista de referências, no final do texto. Há diversas formas que são adotadas. Ok? Amores, após fazermos todos esses pensamentos, você já sabia que um texto comum, um texto que não seja acadêmico, ele é simples, ele não precisa de todas essas regras que o texto acadêmico. Por isso que todo mundo treme na base,
quando a gente fala que é um texto técnico, que é um texto acadêmico. Né? Olha lá, Marlene, verdade. Oi, Sil. Tá? Mas um texto, uma escrita não acadêmica, não precisa seguir essas normas. Tá? Sempre pensando nisso. E aí a grande questão, vocês já sabiam dessas diferenças? Amores. Quais foram as impressões que vocês ficaram? Lembrem-se sempre. É fundamental saber aquilo que você está escrevendo. É um texto para um jornal informativo? É um texto acadêmico? É um texto que eu preciso escrever seguindo todas as regras da BNT ou de outra norma? Você precisa ver, tá? E, amores, sempre que tiverem dúvidas, me mandem direct. Eu sempre respondo os directs pessoalmente. Comenta lá nos meus posts, envia essa live para algum amigo que está aí, que não sabe a diferença de um artigo, uma escrita acadêmica e uma escrita não acadêmica. Ok? E comenta lá nos posts, nas minhas caixinhas, que eu vou ficar extremamente feliz. Como eu sempre digo, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Amores, eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnica, dando segurança para fazer as suas apresentações em público. Não importa se num congresso, se numa banca de TCC, se numa defesa de monografia, numa defesa de dissertação de mestrado ou uma defesa de tese de doutoramento. Eu estou aqui para te ajudar. Queridos, gratidão imensa por cada um de vocês que me acompanha em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAB só temos que agradecê-los cada vez mais. Gratidão. Super beijo.